Percepções do quinto dia no Japão. Nós passamos o dia todo numa indústria chamada Mifune, do Sr. Umemura. Eu já tinha conhecido o Sr. Umemura na Inglaterra no ano passado, uma pessoa fantástica, e tive essa oportunidade de visitar e conhecer a empresa dele. Eles são fornecedores da Toyota de nível 2. O que isso significa? A Toyota tem uma rede de fornecedores. Então a Toyota monta os carros e faz a parte de lataria e pintura. As peças todas, bancos e equipamentos eletrônicos e outras partes do carro, vêm de fornecedores de nível 1, que também são montadores. Grande parte deles são montadores. Eles compram peças de nível 2, dos fornecedores de nível 2, montam uma parte dessas peças e entregam para a linha de produção da Toyota terminar de montar o carro. Essa rede toda, Toyota, nível 1, nível 2, inclusive os fornecedores de material cru, que daí chega um material cru para os fornecedores de nível 2, né, como chapas de aço, borracha e tudo mais, também tem o sistema Toyota de produção. Toda essa cadeia foi desenvolvida ao longo dos anos para pensar igual, para estar extremamente alinhados. E essa foi uma das coisas que a gente conseguiu ver, como eles fazem esse alinhamento com os fornecedores, quais são as rotinas, como que eles fazem o Hoshinkanri, né, esse planejamento, e consegue cascatear isso para todos os níveis, não só dentro da empresa, mas fornecedor e fornecedor de fornecedor e fornecedor de fornecedor de fornecedor. Então, esse é o nível de excelência que eles chegaram. E a Mifune é uma empresa com cerca de 300 funcionários, uma empresa de indústria pesada mesmo, de manufatura. Eles fabricam peças para os bancos dos carros da Toyota. Eles fornecem essas peças para um outro fornecedor que vai montar o banco, fazer a parte de tapeçaria e tudo mais para entregar isso para a Toyota. Eles fazem as peças metálicas do banco. Eles têm 300 funcionários e eles fazem 100 milhões de peças por ano. Essa é a produção deles, 100 milhões de peças por ano. Das 100 milhões de peças por ano, eles têm uma taxa de defeito nas peças, ou seja, que chega para o cliente e tem algum defeito, de 30 peças. Das 100 milhões de peças, 30 peças são entregues com algum tipo de defeito. Esse é o nível de excelência. Eles não falam em porcentagem, eles contam o número de peças, porque é muito pequeno. E se a gente trazer isso para a nossa realidade na agricultura, né? Então é como se eu produzisse 100 milhões de mudas, por exemplo, e somente 30 mudas tivessem algum tipo de defeito, que eu não posso entregar para o meu cliente. Ou das minhas bandejas, né? Das 100 milhões de mudas, somente 30 estão faltando na bandeja. Esse é o nível de excelência. E a gente foi ver como isso acontece na prática e é realmente impressionante. Ele não é um processo simples, é um processo complexo que vai desde corte das chapas, dobrar essas chapas com prensas enormes, solda, montagem dessas peças e acabamento. E eles produzem mais de 2.000 peças diferentes. Então são 2.000 tipos de peças diferentes. Todos os dias. Eles fazem 2.000 produtos diferentes todos os dias. Porque eles têm pouquíssimo estoque. Eles mantêm o estoque de 4 horas, como a Toyota faz também, de 4 horas. Então eles têm que produzir todas as peças que a Toyota pede e é puxado o sistema, puxado com um Kanban. Isso é muito interessante, porque a Toyota manda um Kanban para o fornecedor de nível 1, o fornecedor de nível 1 manda um Kanban para a Mifune e a Mifune vai produzir essa peça com aquele Kanban. Como eles têm 4 horas de estoque, eles vão pegar essa peça e enviar para o fornecedor de nível 1. Esse Kanban que estava nesse estoque de 4 horas vai para a linha de produção e vai começar a linha de produção. E todo o balanceamento da produção
A organização da produção do dia é feito com os Kanbans. Nos quadros que eles chamam de rejunca, de balanceamento do nível de produção, são caixinhas assim com a programação do Kanban. Esses Kanbans vão para células de trabalho e todos os trabalhos são feitos em células muito bem pensadas e organizadas. Eu acho que para mim esse foi o highlight dessa visita, o ponto principal dessa visita. Eles não fazem nada que não foi extremamente bem pensado, que não está sendo bem pensado, porque eles continuam fazendo melhoria contínua todos os dias. E as células são praticamente perfeitas. É muito difícil ver desperdício no trabalho deles. É muito difícil ver desperdício. A gente está com uma equipe de 16 pessoas, 18 com o Paul Akers e com a Mami, que são os organizadores da viagem, e essas 18 pessoas tiveram dificuldade de enxergar desperdício nos processos. Muito pelo contrário, a gente conseguiu ver muitas coisas interessantes, como que os trabalhadores estão extremamente sincronizados com as máquinas. Não é ele trabalhando para a máquina trabalhando para ele no ritmo correto. E essa sincronização garante que não tem espera, nem de pessoas, nem de máquinas. Trabalhadores verificando peça por peça para garantir a qualidade do processo. Parece uma dança nessas células de trabalho, é muito interessante. Processos padronizados no nível do movimento que a pessoa vai fazer com a mão e com os dedos. Com muitos pokayokis, garantindo que não tem erro no processo. Inclusive, eu tive uma experiência muito legal, porque tinha uma célula de trabalho de solda, já é montagem e solda de uma peça, que eles perguntaram quem queria fazer e eu falei que eu queria, porque tem tantos pokayokis nessa célula, eu nunca soldei na minha vida, mas tem tantos pokayokis, as coisas são tão bem pensadas que qualquer pessoa consegue fazer sem errar, garantindo que a peça vá passar para frente sem defeito e com perfeição. E caso tenha defeito, se, por exemplo, essa era uma peça que tinha que colocar 2 parafusos e soldar essas dois pinos e soldar esses pinos no lugar. Caso esqueça de colocar um pino, caso não solde direito, o processo para e não deixa passar para frente. As células têm comunicações visuais muito claras se elas precisam de ajuda. Se elas precisam de ajuda do líder, se elas precisam receber material para continuar o fluxo de trabalho, se está tudo certo com a célula e está operando, se elas precisam receber algum tipo de ajuda porque teve um defeito e elas não estão conseguindo resolver. Tudo isso é feito de forma não só visual, mas também sonora. Então, quando eles apertam o andon, né, que vai mostrar para o líder, esse sinal que vai mostrar para o líder que eles estão precisando de ajuda, ou para o aranha, que está repondo as peças ali na célula, não só acende uma luz certa e a pessoa, seja o aranha, seja o líder, sabe que é ela que está sendo chamada, mas também toca uma música específica para eu saber que é aquela célula que está precisando daquele tipo de ajuda. E isso é muito interessante de ver funcionando e operando com tanta gente, 300 pessoas, de uma maneira extremamente coordenada e sincronizada. Um outro processo que a gente viu aí na Mifune foi o de setup das máquinas. Eles fazem 2.000 produtos diferentes por dia. Então, imagina o setup que precisa acontecer todos os dias, muitas vezes. Eles precisam trocar os moldes que vão fazer os cortes, que vão dobrar as peças nas prensas, e a gente acompanhou esse processo de trocar os moldes das prensas. Que eles trocam 5 moldes, são 5 prensas diferentes, gigantescas, e eles trocam 5 moldes em menos de 3 minutos. E essa troca de molde, ela é feita sem ferramentas e sem ajustes, porque foi tão bem pensado o processo que a equipe que vai trocar, fazer esse setup, ela vem, entra, em menos de 3 minutos ela troca todos esses moldes e todos eles estão perfeitamente alinhados e prontos para começar a operação. Eles não usaram
nenhum tipo de ferramenta, chave de fenda, chave de nada. Foi tudo desenhado para não precisar de ferramenta e tudo desenhado para não precisar de ajustes, com gestões visuais, de uma forma simples, para garantir que desde a primeira peça até a última peça, as coisas vão acontecer dentro do mesmo padrão. Lembra que eu falei ontem? Reduzir variação. Eles querem reduzir variação. Eles garantem que o processo tem 0 variação. E aí essa foi uma outra lição importante. Eles não olham a qualidade peça por peça em algumas partes do processo. Tem partes que eles olham, mas tem partes que eles não olham peça por peça. Porque se tivesse que garantir a qualidade das peças, teria que olhar 100% delas. Eles, para garantir que não vão ter defeito no final, eles garantem que o processo esteja estável. Porque se o meu processo está estável, eu não tenho variação nas peças, eu não tenho variação de qualidade nas peças, o processo é estável. Então, eles garantem a estabilidade do processo. Isso é muito interessante, muito interessante. E ver isso na prática foi uma experiência fantástica. Tem muitas outras lições, eles fazem, tudo que eles fazem com muita perfeição. Os karakuris, né, essas automações de baixo custo, sem utilizar energia, está presente em todos os lugares, os pokayokis. Inclusive, eles têm oficinas, eles têm uma oficina especialmente para fazer karakuris. Eles têm uma outra oficina para fazer pokayokis. Inclusive, o responsável pela oficina de karakuris é um brasileiro. Foi muito legal porque eu consegui conversar um pouco mais com ele. Ele está aqui no Japão já há 30 e poucos anos, veio para cá com 14 anos. E ele está há 10 anos na Mifune trabalhando. Falou que é um lugar que dá muita oportunidade para ele crescer e desenvolver. E ele está nessa posição de coordenador da oficina de karakuri, que é uma posição de muito respeito, porque você precisa ser muito bom para trabalhar nos kaizens. Porque eles fazem muito kaizen, todo dia. Pequenas melhorias, todos os dias. E essa pessoa, esse cara que é brasileiro, trabalha nessa oficina, é responsável por garantir que as pessoas tenham condições, ferramentas, máquinas para que essas melhorias aconteçam. E a oficina é para isso. Ele tem os materiais que ele precisa, as peças que ele precisa, os equipamentos que ele precisa para ajudar as pessoas que estão no Gemba a fazer as melhorias que elas estão enxergando e vendo junto com os seus líderes. E por isso que eles chegaram onde eles estão. É impressionante. Espero que vocês tenham gostado. Tem outras coisas que depois vou contando aí de outras formas, mas foi realmente uma experiência muito interessante.